Olá pessoal, começando aqui a terceira edição do Genipapo, podcast da Casa Verde. Eu aqui, Amadeu Alves, junto com meu amigo Fábio Chiva. Segura o Genipapo, Fábio. Esse é o poder do Genipapo. E hoje na emoção das histórias de Sumé, histórias do Abaeté, histórias de Itapuã. Pois é, são muitas histórias, com a presença aqui de Zé Raimundo. Segura o Genipapo. Beleza, gente? Salve, salve, saudações a todos. Aí é o Genipapo aqui, que vai rolar já já. Tô passando a bola aqui ao Davi. Amigo Davi Cerqueira. Né? Opa, segurando aqui o Genipapo. É genial isso aí, Genipapo. E o Passando a Genipapo, bola pro nome. ele tem também essa palavra, né? Gene de genética, de DNA. Então, nosso podcast ele está trazendo também um pouco desse DNA de cada participante, né? Temos aqui também a querida Fabiola, que passar o Genipapo aqui para energizar também, salve, né? Salve, Tá Genipapo Casa imagens. Verde. E, bom, passamos por um primeiro Genipapo com Edu Nascimento, participação de Lula Galdino, participação de Walter Lamar, de Dona Salvadora, bem legal aquele momento, né? E depois fizemos com o nosso querido Serviço da Harmonia e a querida Cecília Cora, né? Juntamos o canto de Bom Jesus da Lapa com o canto de Córdoba, na Argentina, né? Foi um encontro assim, bem interessante, falando sobre as moradas da música. O primeiro, com a Edu, foi Cidade do Músico. Cidade do Músico. Cidade da Música, Cidade do Músico. E hoje a gente vem aqui falar sobre Itapuã, Abaeté, Sumé e outras histórias, né? Então é sempre uma oportunidade de estar compartilhando a cultura do nosso território, né? Iniciando, dando um enfoque maior aqui no nosso território Itapuã, mas claro que você falar da sua aldeia, você está falando também, né, desse globo terrestre, desse planeta, né, e também no universo, não é isso, meu amigo? Então a gente pode começar tudo aí com uma música, o que você acha? Rapaz, eu estava contando aqui para Davi, né, para Zé Raimundo, que a primeira vez que eu ouvi falar em Sumé foi Amadeu Alves e seu Regis me chamaram para uma festa dia 20 de dezembro. Eu sou meio turista, ainda sou turista aqui de Itapuã, né? Ainda vou ganhar meu certificado de itapuanzeiro. E aí fala assim, não, é uma festa de São Tomé que descobriu o Brasil antes de Cabral e ele chegou por Itapuã. Ah, rapaz, esse povo aqui é muito louco, deixa eu conhecer essa festa. Então, esse encantamento, essa estranheza da festa de São Tomé, que é a festa de Sumé, né? Tudo misturado. E aí, Davi, como é que se explica isso? Então, essa história do Sumé, né, na verdade é uma tradição tupi-guarani. E a história do Sumé de Itapuã, né, que é o que eu venho focando nas pesquisas. Um pouquinho mais perto. Aqui, pronto. Eu venho focando nas pesquisas é o Sumé de Itapuã, que pode ser até o mesmo, né, de Paripe, por exemplo, mas eu venho focando mais no daqui. E essa história é interessante porque Sumé, Zumé, Tubé, em vários locais da América, e não só na América, né, tem essa história, que é de um homem branco, cabelão, né, barbão, e chega para tentar impor alguns costumes estranhos ali na comunidade do povo tupi. E a partir daí é que vai se desenrolando a questão do sincretismo, né, com o São Tomé, que tem história parecida também na Índia, por exemplo, tem milagres atribuídos a São Tomé, e aí quando os portugueses chegam aqui, que ficam sabendo, né, dessa tradição tupi, aí eles acabam fazendo a ligação Sumé-Tomé. E aí vira uma coisa só, né? Na América Latina também, né? Tem também. Na América, principalmente na costa, né? Você tem até a parte ali do caminho do Paebiru, você tem essa citação a esse homem, né, a essa entidade. E em vários locais no Peru também, né? Você tem na Bolívia, você tem no México com outro nome, né? Você tem até em Cuba. Então essa história é bem
essa mesma história de um homem que chega, que tenta impor leis, né, que na verdade meio que impactam com a cultura local, essa história é recheada aqui na América. Né? Mas ele pode dizer que ele impôs ou que ele trouxe conhecimentos, revelações, digamos assim, de formas de cultivar determinadas os alimentos, também formas de relacionamento social que, digamos, também trouxeram algum benefício para essa. Na verdade foi tudo isso, né? Por exemplo, a mandioca. Né? A mandioca aparece nessa história como se fosse esse Sumer, né, que tivesse ensinado aos tupis a plantar a mandioca. A mandioca, conforme estudos, que tem mais de 9.000 anos. Então a gente pode até datar, né, onde foi que apareceu essa entidade, né, se a gente for acreditar nessa lenda por completo, quando ele apareceu, e o registro, se não me engano, é onde hoje é Rondônia. Né? Então, os índios que saíram de lá e vieram para a costa, né, chamado de Tupi da Costa, trouxeram esse conhecimento da mandioca. Né? Não só a mandioca, por exemplo, a gente sabe que os índios daqui eles tinham o costume da poligamia. Então, esse Sumer veio e tentou ali, né, educá-los, digamos assim, olha, não é mais permitido ter várias mulheres, assim como a prática do canibalismo. Então, esses tipos de conhecimento, né, é que os índios, principalmente pajé, porque a ele também é atribuído algumas curas, né, o Sumer. Então, os pajés que tinham essa função começaram a ficar meio, né, o cara está se metendo na minha seara. E alguns caciques, alguns guerreiros, né, também não gostaram dessa imposição, vamos chamar assim, na questão das relações sociais. E por isso mesmo ele foi expulso. Em cada local diferente ele é retratado, na verdade a expulsão dele é retratada de uma forma diferente. Né? Os índios flechavam, né? A flecha voltava, ele retirava a flecha sem sangue algum, ele voava sobre, ele se atirou da pedra e saiu andando pelo oceano, disse que nunca mais ia voltar, em alguns lugares disse que ele voltaria para poder novamente lutar esses índios. Então cada lugar varia um pouquinho a forma como ele foi expulso, né? Mas o motivo principal foi esse, né? Zé está olhando para você. Você já tinha ouvido falar dessa história? Não tinha ouvido, não. Uma coisa que me chamou a atenção falando aqui, se estiver errado, você me corrige. Você estava falando que essa narrativa de Sumer, né, ela foi apropriada pelos portugueses. É isso, de certa forma. Quando ele falou São Tomé e etc e tal, aí eu fiquei pensando aqui, poxa, os povos, no caso os portugueses tiveram que adaptar essa narrativa mítica, né, mitológica aí, né, para poder validar na cultura deles alguma coisa, usar isso de alguma forma. Você tem alguma... Sim. Os jesuítas, na verdade, eles... aí vem a outra parte da lenda, né, que é a lenda de São Tomé mesmo. Né? Como eu falei no início, na Índia tinha relatos disso. Então, o que eles pensaram? Olha, o São Tomé ele também veio aqui na América. As histórias são parecidas ao redor do mundo, então ele também esteve aqui. Então, Sumé, na verdade, vira Tomé. E o engraçado é que, em algumas variações, o S realmente pode virar T, né? E aí vira realmente o Tumé ou Tomé. E aí eles começam a fazer essas adaptações, né? Por exemplo, a gente tem o mito do dilúvio, né? Com os povos originários também. Então eles aí meio que associaram, olha, esse pessoal tem uma vaga lembrança, né, do que aconteceu com Noé. Então está tudo interligado, esses milagres que eles estão falando, né, esses acontecimentos, né, a questão da poligamia e uma espécie de herói civilizador, na verdade é Tomé, né, que saiu pregando o evangelho, digamos assim, no mundo inteiro. Então eles fazem, na verdade, uma adaptação, né? O que eu acho é o seguinte, são vários locais diferentes, a história mesmo, às vezes muda um S, um T, mas eu acredito que algo aconteceu, né? Pela distância da América, a América é gigante, né? Até no Canadá, por exemplo, tem uma história parecida, só muda o nome. Tem uma outra palavra que rima com Sumé, que é Abaeté, né? E você tem uma vivência
ter vindo morar em Itapuã e já foi diretamente para o Abaeté? Como é que foi isso? Como é que foram as suas experiências em noites de lua, encontrando, quem sabe, alguns encantamentos assim, desse Abaeté, dessas lendas? Só nesse cabo assim. Oi. Ei. Aí agora, né? Melhorou? Então, naquela época em que eu cheguei em Itapuã, com 5 anos de idade, 1964, ele até está criando uma história, né? Dizendo essa vinda de minha família, de meu pai e minha mãe, para aqui, para Itapuã, numa época que a gente vivia um regime, né, ditatorial no Brasil, etc. E tal. Eu não sei exatamente qual o motivo que fez meu pai sair do centro da cidade, né? Meu pai, que é um baiano natural de Cachoeira, né? Mais precisamente ali de um outro lugar também muito interessante, que tem muitas histórias, que é Santiago do Iguape, na bacia do Iguape ali. Meu pai nasceu ali e tal. Depois, por outras circunstâncias, ele veio com a família para Salvador, né? E viveu um tempo ali no Rio Vermelho, a família se estabeleceu ali no Rio Vermelho, mas em determinado momento da vida dele, já casado, ele se deslocou para aqui, para Itapuã. Então, eu cheguei aqui com 5 anos de idade, então assim, eu cheguei no paraíso, eu posso falar assim, porque no primeiro momento eu morei muito próximo à praia, ali atrás da igreja católica, ali na Rua do Céu, por ali, né? Eu morei ali. Depois eu fui circulando aqui por Itapuã, vários lugares, etc. Mas onde eu fiquei mais tempo vivendo, onde eu cresci, foi no Abaeté, né? Então assim, chegar no Abaeté também é começar a dialogar com outra atmosfera, né? Um outro, vou falar de novo a palavra, outro universo fantástico, porque um garoto na sua adolescência ali crescendo e tal, e vivenciando as experiências que ali, né, eram oportunizadas ali, as relações, né, com os amigos, etc e tal. Então eu pude, digamos assim, é como se eu dissesse que eu pude pisar em cada pedacinho daquele território. Então é como se eu soubesse os caminhos, né? Não vou dizer todos, mas bastante caminhos ali eu percorri. Em cada aventura dessa, em cada passada dessa, eu aprendi coisas, descobri coisas ali e tal, né? Por exemplo, você chegar ali no Abaeté, e tinha assim, as lendas, né? As lendas, seu irmão mesmo publicou um livro, né, sobre essa lenda e tal, mas aí isso fazia com que a gente tivesse muito respeito com relação àquela área ali, e não houvesse por parte da gente nenhum ato que causasse dano àquele ambiente ali. Então, naturalmente, a gente aprendia também a preservar, né? Então, assim, você vai caminhando por ali, pelo Abaeté, e você sobe aqueles morros ali, você faz caminhadas, você conhece, aí você se defronta mais adiante com 2 lagoas no meio daquelas areias brancas todas, assim, não, várias lagoas. No meio do deserto, como é que pode isso? Essa Lagoa do 22, né? A maioria das pessoas está com a lembrança. Aí quando eu vi aquilo ali, meu Deus, uma piscina aqui no deserto, como é que pode? Um oásis, né? Um oásis, etc e tal. E então assim, para mim descobrir isso assim, fez com que eu dissesse, pô, eu não quero sair daqui nunca mais, eu quero ficar por aqui, tá certo? Eu me lembro de uma história, eu falei de história, se tiver alguma de pescador eu conto, mas tudo bem. Mas essa história é real. Eu fui para a Lagoa do 22, e geralmente a gente ia para a Lagoa, ela enche no meio do ano, né?
Na época ali de São João, aquela lagoa ficava cheia. E tinha uma senhora, que morava ali no Abaeté, chamada Dona Dete, e era muito respeitada pelas pessoas, e ela levava todo mundo com ela. Assim, vou levar os meninos aí para Lagoa 22. A gente ia passar o dia lá. E os filhos e as filhas, todo mundo ia, todo mundo tinha a maior confiança. Os pais tinham a maior confiança nela e a gente ia passar o dia lá. Na hora da volta, de tardinha já, né, o sol já, né, indo dormir, digamos assim, eu vim com era muita gente, mas eu vim com umas 3 colegas, a gente subiu o morro, viu? E descia. E o pessoal na trilha para voltar, viu? E a gente subia, daqui a pouco a gente subiu e quando a gente botou a cara de novo para ver o povo, não encontramos mais o pessoal. Ou seja, aí começou a dar um medo, desespero ali, já escurecendo. Resultado, os meninos, a gente ia gritar, né? Aí vem a história que a gente aprende, né? Se não grite não, por causa da caipora, né? Tinha que levar um alho, um bolso, alguma coisa assim, tal. Aí assim, não grite não, porque senão a caipora vai responder e vai levar a gente para um caminho totalmente diferente. Esse foi meu raciocínio, né? Aí ficamos mudos. E aí começou a escurecer, faz o quê? A gente começou a tentar achar um caminho. E aí o que acontece? Fomos parar de um lado da Lagoa do Abaeté, onde o pessoal faz oferendas ali, né? Chama ali o buraco da vovó, não sei se alguém lembra disso. E a gente veio descendo por ali, foi parar ali, muito cansação, né? Muita coisa assim, etc. Mas já era, chegamos à noite já, tipo. Cansação tem gente que hoje em dia já não sabe mais. Não sabe, né? Ortiga, cansação, né? Que é uma planta nativa que causa, né? Essas coisas aí. Coceira, né? Da coceira, Como tira a Queima na coceira. pele. Queima mesmo. Então a gente chegou ali, já era noite. E quando nós chegamos em casa, estava o pessoal da rua, uma rua ali chamada Travessa Aimoré, estava todo mundo na expectativa, preocupado com esses 4, né, adolescentes que tinham se perdido, etc. Então foi uma história danada e etc. Agora, realmente, se a caipora existe, eu não sei porque eu não chamei ela, né? Eu já tive uma experiência parecida de perder ali também naquela mediação ali e chegar ali pelo buraco da vovó, né? Então esse buraco da vovó tem um encantamento ali. Tem. A mata ali que não é brincadeira não. Então Abaeté, você conhece a tradução, conhece a lenda, o que você tem assim? Bom, o Abaeté, como você falou, histórias, né? Eu me prendo mais assim as histórias que foram me ensinando a viver e conhecer aquele lugar, né? Então, por exemplo, eu me prendi muito às coisas que aconteciam, né? Por isso que eu estava contando a história do que aconteceu. Então tem assim, situações que aconteceram, não só em relação a mim, mas um olhar que você vai registrando na sua memória, né? Porque tem uma história que é a história que a ciência necessária, né? Estabelece para poder fazer sua narrativa de fatos, etc. Tem um olhar, isso a gente não pode negar. Mas cada pessoa, né, vai construindo sua própria história e ela também faz parte do universo. Você não pode negar a sua história no lugar que você cresceu, com as pessoas que você relaciona. Isso é algo vivo, né? Está na sua memória, mas é algo vivo. Às vezes você está, por exemplo, agora eu estou tendo a oportunidade até de passar aqui, né, nesse encontro aqui com vocês. Mas, por exemplo, alguns registros ali na Lagoa do Abaeté, mais precisamente, por exemplo, Caetano Veloso gravando um clipe, né?
ali na Lagoa da Baité, eu, menino, não sabia a dimensão de Caetano ainda, né? Mas cantando lá, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, etc. Então, essas coisas aí, né, foram fazendo parte da minha história, do meu olhar, dos meus registros. E isso é aprendizado, porque me aproximou de uma música que até então eu não conhecia. Eu percebi também a chegada do movimento hippie no Abaeté, algumas pessoas chegando lá, né, com essa nova proposta de vida, né, mas, digamos assim, contra o capitalismo, etc. e tal. E um desses hippies acabou se fixando lá no Abaeté, que algumas pessoas conheciam ele com o nome Profeta, deve ter ouvido falar e tal. Então, o movimento hippie também chegou ali, eu também fui aprendendo com isso, fui percebendo essas coisas ali naquele momento. E era um lugar que você não tinha água potável ali no Abaeté, na época que eu morava. Então, eu me lembro que meu pai, que era um cara do interior, gostava dessas coisas, então, ele tinha um jegue. Esse jegue enchia as água para você tomar banho e tinha 4 barris. Eu era garoto, eu ia com o rapaz, a gente pegava e enchia esse barris, enchia o tanque de casa para tomar banho, lavar roupa, etc. E depois atendia outras pessoas também, né? O rapaz atendia outras pessoas e tal. Nos aguadeiros, né? E aí, cara, eu pegava esse jegue, eu passeava com esse jegue pela rua da Baeté com ele e tal, chamava ele de Jeep. Porque ele era forte. E o nome do jegue era passarinho? Jeep. Porque ele era forte, né? Nas 4 rodas, das 4 trações ali, etc e tal. Bom, então eu vou crescendo com essas pessoas. Isso você menino, né? Sim. Então, aí tem uma coisa que tem a ver, né? Que é comum. O que é que há de comum entre Abaeté e Sumé? Então, antes de mais nada, né, eu até percebi, né, porque me interessa muito falar do Abaeté, mas nós cometemos uma grande omissão, um grande pecado, e a espiritualidade já se pronunciou, porque não se pode falar de Sumé sem falar do cachorro de Sumé. E a cachorrada estava assim, cadê? Quando é que vai falar do cachorro? Tá bom. Então, cara, esse cachorro, cara, porque ele veio descobrir o Brasil com um cachorro. O animal, né? Como é que é essa história da vida? Então, uma Você não das... sabia, não. Olha, continua reclamando. Um dos registros, né, aliás, os registros, ele até me perguntou antes, né, a questão da adaptação, porque não fica só uma adaptação, né, não é só a história, você vai ter que mostrar algum registro, né, por exemplo, qual é o registro? As pedras, né, a pedra onde o Sumé supostamente pisou e se lançou para o mar para não voltar mais, né, que a gente tem uma em frente ao cruzeiro aqui em Piatã. Essa pedra ela tem uma pegada, tá? E tem uma marcação de uma cruz, né? E você tem outros 2 registros por aqui. Uma na pedra do Unhão, né? Que a gente estava até conversando antes aqui, que essa tem uma pegada do cachorro, mas que não é, até então, não é relatada ao Sumé. Ela é relatada à festa de São Francisco, não é isso? Então, aí a gente vai para os santos. Cachorro geralmente é São Roque, São Lázaro, São Francisco, né? Qual é a ligação do Tomé com o cachorro? Não tem, quando você fala de Sumé e Tomé, né, até onde eu pesquisei, você não tem a história de um animal junto dele nas outras histórias. Isso só acontece aqui. Até onde eu estou lendo, até onde eu estou pesquisando, só acontece aqui. Né, que tem um cajado, tem um furinho do cajado, né, tem a pegada do cachorro e tem a pegada da entidade. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa festa mais recente de São Tomé, né, que vem a turma caminhando, fazendo a procissão pela praia, vieram 2 cachorros acompanhando a procissão o tempo todo e uma folia, eles estavam pulando uma felicidade, rapaz. Então, eu falei, rapaz, tem a ver esse cachorro aí, né, tem a ver. Sobre o Abaeté, né, dando um pulo de lá para cá, você falou assim, cada um tem sua história, sua lembrança. Quando você falou de você chegar no Abaeté e ver Caetano Veloso gravando o clipe, a minha lembrança favorita é ligada a Valdir Serrão,
Nosso amigo Big, que a gente estava na sabadeira musical, o Serrão fugiu do asilo, ele ia sempre lá para casa da música, e ele já que estava lá, vamos cantar, tá aquela farra, ele cantou, fez aquele show maravilhoso, e no final assim, agora eu chamo as ganhadeiras de Itapuã para tomar banho comigo, pelado na Lagoa da Abaeté. A cama para baixo, É uma figura, né? Ele fugia com a roupa de dormir, ele veio de pijama pra sair. Aí o pessoal depois descobriu que ele estava vindo por aí, mas era um lugar seguro. Né? Ele tinha uma sede, né, aqui no Petromar, que era somente de Raul Seixas, uma sede de fãs, né? Na época era chamada fanzine, né? Do Raul Seixas, era lá em Estela Maris, no finalzinho perto das Dunas ali. E depois ele fez uma rádio local. Aí ele só tocava música de Raul e música daquele tempo, anos 60, 70. A gente conviveu com ele bem nesses últimos dias da vida dele. Mais complicado. Ele sempre acusando o Gilberto Gil de ter roubado a música dele. Tinha isso. Madalena falou, Mas, na roubou. verdade, ao mesmo tempo ele revelava que ele era radialista na época, tinha programa de rádio. O autor da música chegou lá e para tocar a música, o cara teve que. Né? Essa parte eu não sabia, Autoria. A autoria, né? Aí eu não sei o que ele colocou, entre beco, sai em beco, alguma coisa ele deve ter colocado ali para assinar também a música e depois Gilberto Gil gravou, né? Trouxe de volta o sucesso. Mas eu acho que o Gilberto Gil não assinou como compositor, não. Né? Ele só gravou Rapaz, mesmo. falando em Gil, Caetano, Valdir Serrão, tem que ter uma música aí, né? Sim, sim. Tá faltando Agora, eu me lembrei de Jerônimo. Jerônimo estava contando sobre a história de uma música que ele descobriu essa música, o disco, em Roraima. Na Rua dos Pretos, em Roraima. Tem lá a Rua dos Pretos, só tem preto lá. É Marco Chino. Aí ele pegou um LP lá e viu cantando e trouxe pra cá. E aí ele fez uma versão, a letra, ele colocou a letra nessa música. Em português, e ele deu o nome de Jubiabá a essa música. E depois ele ficou preocupado, disse, puxa, rapaz, como é que agora? Eu não sei de quem é essa música, como é que eu faço? Ele procurou um produtor e o produtor disse para ele, olha, faz o seguinte, bote lá assim, registra assim, Jerônimo DR, ou seja, direitos reservados, entendeu? Então ele disse assim, se o dono aparecer, tá lá, direitos reservados, ele assinou Jerônimo D.R, direitos reservados. Aí o cara falou, se um dia o dono aparecer, Jerônimo, aí você acerta com ele e tal. Eu lembro que tinha essa coisa, também tem um caso com uma música que foi gravada, que a orientação era essa, que fizesse um depósito, sei lá, alguma coisa assim que deixasse essa previsão, né, de se aparecesse o autor, né? Mas aí nunca apareceu, ele disse, então é minha mesmo, Jubiabá é minha, tá bom. É uma belíssima canção, mas canta aí, o que é que o Abaeté e o que é que Itapuã refletiu na sua obra musical? Vou trazer uma música aqui, mas assim, Depois eu vou fazer uma adicional que fala da festa de São Tomé. crescendo assim em Itapuã, ali no Abaeté, em 79 surgiu uma lei, estava ali, né, vendo tudo isso. Assim, vão 44 anos lá. Isso, então, os ensaios do Malê, no começo, tudo, eu vivi tudo aquilo ali, tal. Tem uma figura aqui que fez uma música muito interessante do Malê, o apelido dele é Planetinha, você deve saber quem é, né? Como é que é? Auê, Malê de Barulho. Tem Capenga, essa galera. Mas a música minha é tão antiga que às vezes eu não consigo lembrar, mas eu vou tentar aqui. Manda bem. Eu sei uma sua também, que sua de Arimar, que fala também do Marinho. Engraçado que Amadeu sabe tanta música minha com o Arimar que eu não lembro. Não, porque o Arimar, meu primo já falecido, Eu deixei esse violão dele na perna. ele era uma usina assim para produzir música, né? Tal. Então eu estava sentado com E ele. você é uma usina para poesia. Eu ficava fazendo as letras e tal. Então, mas depois eu tive que pegar o violão, tentar aprender a tocar, porque ainda não aprendi. Ó.
Essa lembrança pode o tempo guardar, quanto tempo sei não. Sonho de menino que um dia nessas águas só fez se banhar, maltratar não fez não. Dá uma dor no coração, uma vertigem, uma sensação. Perda, a razão não tem razão, destruiu com as próprias mãos a natureza. Diga aí, quem te viu, quem te vê. Sou nativo malê, eu sou do morro. Yeah, 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 yeah. Candomblé faz pra nunca secar. A lagoa do Abá. Yeah, 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 do Abá é terra, do Abá é terra, do Abá é terra, do Abá é terra. Isso aí, oi, André. Essa foi o meu primeiro registro com o Itapuã, com a Abaeté. Foi... Letra e música sua. Sim. Essa Eu lembro dessa. conta a minha história. A gente está falando de uma história de convivência aí de 40 anos, mais ou menos, né? Inclusive com parceria nossa também, né? A gente fez duas ou três canções juntos. E é isso, mas eu perguntei naquela hora, o que é que há em comum entre a Abaeté e Sumé? Você foi lá pro cachorro, mas... Deixa eu falar um negócio aqui do cachorro que eu me lembrei, viu? A gente está falando tanto dos cachorros. Eu nasci no dia 16 de agosto, é dia de São Roque, né? Então, São Roque também é acompanhado de um cachorro, né? Então, assim, tô dentro. E agosto, né? 16 de agosto? 16 de agosto. Logo depois do dia 10 de agosto, que é Rouba a lua aí. dia de São Seu Lourenço. nome é Roque? Né? Aí é outra história, dona Salvadora, rapidinho. Ó, meu nome não é Roque. Meu nome é José Raimundo, né? Minha mãe, então, as mães, né, quando estavam grávidas, elas ficavam fazendo promessa para os santos, que o filho nascesse com saúde e etc e tal, né? Então, ela fez promessa para São Raimundo, minha mãe. Eu nasci no dia de São Roque. Então, como é que ia ficar meu nome aí, a princípio? Roque Raimundo ou Raimundo Roque? Igual essas coisas aí. Eu sou Roquelino, minha irmã. Eu sou É. dia 15. Não, Roquelino não foi. Podia ficar Raimundo Roque ou Roque Raimundo. Mas aí, meu pai, o nome dele é José, não, José Raimundo. Então, o Roque saiu da... O rock só entrou em alguma composição ou outra. Só entrou na música mesmo. Mas foi mais do reggae do que o rock. Fiquei mais pro reggae do que pro rock. A minha irmã nasceu no dia 15 Pronto. de agosto. O nome dela é Roquelina. Gente, essa voz em off Ela me é representa. a voz de Dona Salvadora, que está aqui. Ela, quando ela ouve os comentários, ela sempre tem alguma... Mas a gente vai fazer uma hora dessa. A gente vai marcar um podcast, um Ginipapo. Olha o Ginipapo. Ginipapo, podcast da Casa Verde com Dona Salvadora. Mas Você falou de continua cachorro e eu de São Lázaro. Pronto. Eu vinha com a camisa de São Lázaro. Pronto, aí tá vendo? Essa insistência, né, eu acho muito interessante, Amadeu, muito significativa, quando a gente está falando dessas lendas, dessas histórias, porque eu admiro muito essa pesquisa que você está iniciando, esse espírito de você ir na oralidade. Isso não está escrito em livro, isso é alguém que contou para alguém, e você vai juntando quebra-cabeça.
E aí você fica intrigado em perceber várias semelhanças, né, de histórias totalmente diferentes, mas tem um ponto em comum. Tem uma que me intriga profundamente, né, vou trazer aqui, de repente você até tem alguma coisa para acrescentar nisso, é a ligação entre o mar, o oceano e os cavalos. Né? Isso eu já vi em várias mitologias, que a divindade que é detentora do oceano, ela também cuida dos cavalos. Né? Você tem o Poseidon, né? Ele é o senhor dos cavalos, inclusive o Ulisses na Odisseia, eles veio lá para os cavalos de Poseidon e aí se lasca na viagem toda de volta, porque aí não tem tempo bom para eles nunca mais. E na mitologia suméria você tem a figura do Ea, que é aquele que veio do mar, né? Que ele chega do mar, ele é o senhor dos cavalos. Né? E tem mais outras, essas duas é que me marcaram mais, mas tem várias outras mitologias, e a gente fica assim, rapaz. E aí quando a gente vai falar de Sumer, isso eu li recentemente, eu fiquei até meio horrorizado, né? Que o Sumer foi expulso, mas ficou a promessa de retornar e uma perspectiva assim, dele trazer um tempo bom, dele trazer a volta de bons costumes, de costumes melhores do que atualmente, e que é essa associação, assim, essa figura do homem branco como uma figura do bem, que isso ajudou a lascar a galera, porque quando chegar os espanhóis, eles falaram: "Ô, Sumer, tome. Rapaz, isso foi difícil." Sim, a associação é como se fosse Deus, né? Assim, o Sumer, né? Ele teria vindo do mar. Então os portugueses chegam do mar. Então tem várias associações. E na América Espanhola, principalmente, na América né? Espanhola também foi saindo daqui, né? Se espalhando para a América inteira. Então todos essas associações, a questão do dilúvio também é um ponto em comum de diálogo mesmo com culturas diferentes. Né? Tem vários narrativos. Até a terra sem mal, ou terra sem males, que é como se fosse, eu vou fazer uma má comparação, né? Mas é como se fosse o paraíso. Os jesuítas falavam de um paraíso transcendental, né? Não na terra. Os índios acreditavam na questão da terra sem mal, é uma terra em que você não precisava trabalhar, tudo seria colhido sem contar. Né? Então você morreria, mas você não desapareceria. Né? Então não existiria morte, não existiria o trabalho da colheita. Essa é a terra sem mal dos Tupi. E aí você cruza, né, essas informações, e aí o diálogo começou a ficar interessante. Quando eles começam a perceber que está vindo mais e mais, eles estão perdendo, na verdade, território, e também eles estão sendo, na verdade, roubados em cultura, porque eles começam a perceber adaptações, é aquela coisa só pro lado de lá, né? Praticamente você não tem nada tolerável pro lado de cá. Aí acontecem as revoltas, né? Tanto que o Garcia Dávila, né, no século XVI, que era dono do século II, se apossou de Itapuã, até aqui o litoral, matando índios por conta de rebeliões, né, dos Tupi da costa. Ele foi lá e praticamente tomou tudo através dessas guerras. Aproveitou tribo contra tribo e acabou dominando essa parte toda aqui de Itapuã. 1555, se eu não me engano, começa a ter rebeliões aqui e ele junta, digamos assim, uma espécie de milicianos, né, e aí acaba com esses índios. E as famílias dele até o Maranhão. Ele é um império da família Garcia Dávila. Dizem, inclusive, fizeram um estudo, dizem que é o maior império do mundo que já existiu. E se eu for pegar daqui de Itapuã, você sai da Bahia, né? Vai Sergipe, dentro do Piauí. Então ele tinha Alagoas, na verdade, a família tinha um vasto império. Dizem as más línguas que ele era filho de Tomé de Souza. Uma das primeiras Seis Marias, se não me engano a primeira, foi dada a ele, né? Garcia Dávila. E o neto dele era o Diogo, né? Dá nome A pedra do Diogo Dias. que tem ligação com o Caramburu, né? Dava o dia. Aí como tem essa pedra aí, pedra Diogo Dias, virou pedra da Godia, assim como a placa Ford, né, que era a placa da Ford, virou placa Ford, e teve gente que fez a tradução que era pedra da Godia.
da Olha fábrica aqui a de... placa da Ford, é da Goodyear. Goodyear é uma marca de pneus, né? Goodyear. É, pois, Uma Ford é para levar o pneu também, Mas- de tudo aí. Então, essas são as histórias que vão se reconstruindo, ressignificando, e cada um vai puxando, às vezes, a brasa da sua sardinha, né? E, de uma certa forma, a gente começou a lidar com essa festa de São Tomé, que é uma festa muito antiga, né? Uma festa que vem aí de alguns séculos atrás, que teve um apogeu, assim, um período onde ela era uma grande festa, né, que acontecia aqui no Piatã, e depois foi perdendo força, foi até o ponto em que ela estava quase que acabando, né? Isso há 25 anos atrás foi quando a gente criou o grupo de revitalização de Itapuã, o GRITA, e numa dessas festas, a primeira que a gente participou, o dono da barraca de praia que ficava perto ali do Cruzeiro, ele disse que a partir do ano seguinte ele não faria mais, né, aquele apoio maior que ele dava à festa, né, e tal, e perguntou quem assumiria no caso, né? Aí nós olhamos uns para os outros assim e encaramos manter aquela festa, aquela tradição acesa. Logo na sequência, a dona Francisquinha, que já estava bem idosa, que é uma das matriarcas aqui de Itapuã, ela pediu à dona Denise que a dona Denise não deixasse a festa morrer, né? E aí, a partir de então, a dona Denise ficou sendo justamente essa figura mais central, assim, né, de organização da festa, tendo o apoio, né, de algumas pessoas. E aí a gente começou a fazer. Nesses 25 anos, só 3 anos, porque teve um ano da pandemia que não aconteceu, que eu não participei, né? Então são 22 festas de São Tomé. E o seu Reginaldo, bem lá no início, fez uma música, que é Convite de Tia Seata, que faz assim: Tia Seata ligou, já 7 anos até, dia 20 de dezembro, a festa de São Tomé. Tia Seata ligou, já 7 anos até, dia 20 de dezembro, a festa de São Tomé. Fale com Val Paredão, não me esqueça, não fale com Val Prequer, com Amadeu e Fabrício, tem que ter samba no pé. Fale com os capoeiras e as ganhadeiras, não me esqueça não, quero uma festa bem bonita, com toda a animação. Como é que é? Tia Seata ligou, já 7 anos até, dia 20 de dezembro, a festa de São Tomé. Tia Seata ligou, já 7 anos até, dia 20 de dezembro, a festa de São Tomé. Fale a Salviano, encontrando um jeitinho, não deixe escapar. Tia Seata falou, a festa só começa quando ele chegar. Fale pra dona Eunice, eu não quero desculpa se ela não for. Fale com música que Tia Seata foi quem convidou. Tia Seata ligou, já 7 anos até, dia 20 de dezembro, a festa de São Tomé. Tia Seata ligou, já 7 anos até, dia 20 de dezembro, a festa de São Tomé. Dia 20 de dezembro, a festa de São Tomé. Dia 20 de dezembro, a festa de São Tomé. Eu fiz 2 anos aí nessa festa com você. Sim, com certeza. Você já esteve lá? Bebe um nome de água. Só para. É bom, né, doutor? E a garganta tá. Quase que a voz não sai aqui. É isso, é. E. Então, assim, ela passou a reconectar as pessoas da comunidade num período em que as pessoas estavam muito distanciadas, né? Então, acho que foi um dos pontos de convergência, e continua sendo ao longo desses 25 anos, como se fosse assim, um novo momento. E agora a gente já vê um outro novo momento da festa. Eu acho que uma das características mais importantes que Dona Denise colocou assim para a gente, que a gente começou a gente deu bastante atenção, era de não deixar que a festa deixasse de ser um mutirão, onde as pessoas
cada um levava alguma coisa, um alimento, um mingau, um arroz doce, um bolo, né, um refrigerante, um suco e tal. Um levava o som, outro levava os instrumentos, outro levava a fogueira. Esse ano mesmo eu não pude ir, mas de manhã, logo cedo, a gente catou um bocado de Essa lenha, fogueira para fazer um casório lá, né? show. E aí o que acontece? Ela sempre falou que achava que não deveria ter nenhum investimento que não fosse na própria comunidade. Essa coisa compartilhada, né? Não tem patrocínio, nem de público, nem nada, porque é uma festa para preservar mais essa característica de uma festa comunitária feita com os recursos que cada um leva. Então, é uma das coisas que eu acho importante serem mantidas. Acho que já tira algumas coisas que às vezes surgem, né? Quando entra grana, um achando que não está ganhando, o outro não. Então, todo mundo, a festa acontece com o que cada um compartilha ali. Quando termina, está todo mundo feliz e não tem prestação de conta nenhuma, além de que participando. E esse ano teve uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu fui pela primeira vez esse ano, que foi ali em frente à igreja, né? Itapuã, você teve a coroação da rainha e do rei. Eu só esqueci agora qual é o kimono. Acho que é nosso kimono. Nosso kimono, da mucuna. Aos pés da cruz, com a missa acontecendo. Eu tirei a foto e depois eu fiquei vendo. Isso só tem aqui na Bahia. Atrás você tem a igreja católica, né, tendo a missa. Você tem aos pés da cruz uma coroação do nosso kimono. Né? Foi lindo, emocionante. É de mim. Depois a caminhada para a praia que você falou, né, que também tem uma energia muito forte. Você percebe quando você está caminhando ali, tira a foto, você percebe que tem uma energia muito forte ali por trás até chegar ao cruzeiro e a pedra ali em frente ao cruzeiro. E aí, chegando lá, você tem o quê? Uma oração católica, eu não me recordo quem puxou a oração, e a festa do boi, né? Sim. Então é um negócio muito rico, muito poderoso. E realmente, como você falou, Nando, quando começa a entrar dinheiro de fora, essas coisas vão se perdendo. Toma outro rumo. outra característica que funciona em algumas situações, mas nesse caso eu acho muito legal, porque a gente consegue fazer uma festa há 25 anos sem ter. O único problema que teve uma vez foi porque o cara que estava vendendo lá uma bebida estava vendendo num preço que o outro estava achando muito caro. Aí o cara foi em casa, pegou um isopor. Não teve um problema, né? Pegou um isopor e começou a vender pela metade do preço. Aí o cara não gostou, Aí que só pode ser aí, bacana a história. essa foi a única vez que teve problema com a festa de São Tomé, né? Nas demais festas, assim, sempre com bastante alegria. E às vezes, assim, no período da pandemia mesmo, no ano de 2022, 2021, a gente foi lá, assim, um grupo de pessoas bem pequeno, para manter a chama acesa. Fizemos uma cantoria, acendemos a fogueira, foi uma maravilha, né? Já teve ano da gente botar até palco e tudo, mas a característica da festa é mais de chão, né? roda, né? Embora tenha, né? De ciranda. Antes era com palco, né? Missa, romaria. O dia que acharam a pedra, em 1609, foi justamente no dia de São Tomé. Isso reforçou ainda mais. Tem esse detalhe que eu deixei passar aqui, reforçou ainda mais. E aí tem umas fotos lá de 1917, se eu não me engano, de uma tarde, o cruzeiro já lá, com a ermida de palha por cima. Então até acho que meados do século XX era uma festa que bombava, acho que durava até mais de acho que 8 dias, se eu não me engano. Chegava a quase uma semana ou mais de uma semana. Era uma festa grande. O pessoal ficava lá acampado, ficava lá. Você falou assim, e a ponte entre Sumé e Abaeté? E eu fiquei assim, rapaz, Amadeu está falando uma coisa aqui que a gente precisa encontrar essa resposta. Mas onde está essa resposta? Peraí, cara, tá comigo. Porque justamente, né, até quando a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo que o tema seria esse, eu fiquei eufórico, porque Sumé de Itapuã, justamente o título do livro que eu estou escrevendo assim, com muito, sem pressa, não tem hora para chegar, mas está vindo, e que começa na festa de São Tomé de 2000, e eu vou dar um spoilerzinho, mas até o livro sair vocês já vão esquecer. Que assim, na festa de São Tomé de 2000, uma entidade desce na festa
e se encanta com uma das dançarinas que está lá ao redor da fogueira e chama para conversar naquele chamego na beira do mar, e aí ele ingere um filho nessa dançarina e ele fala assim, seu nome será Sumé. Isso é o primeiro capítulo, já está pronto, esse capítulo já está escrito, e aí o capítulo seguinte começa em 2019, na beira do Abaeté, com Fabíola fazendo o atendimento de rei, porque é um tipo de história que eu estou cada vez mais sentindo que é uma vocação minha de escrever, que é você misturar uma biografia sua, uma parte da sua vida, com o que está acontecendo ao redor, com o realismo mágico, a literatura fantástica, que eu acho que a literatura que mais corresponde à vida é a literatura fantástica, e a vida é fantástica. Mas enfim, aí no capítulo 2 está a Fabíola fazendo reiki, daqui a pouco chega o Jorge, que acho que está lá até hoje, graças a Deus, trabalha na Casa da Música, chegou assim, vai aproveitando aí que daqui a pouco vai chegar o esgoto. Aí Fabíola, isso aconteceu mesmo. Como assim? Porque justamente, assim que nós ficamos sabendo que estavam planejando a construção do elevatório de esgoto ali, e aí essa construção, essa narrativa da construção da elevatória é o pano de fundo de uma guerra de orixás que está acontecendo em Aruanda, que se repercute na Bahia, e aí você tem os representantes dos orixás que estão ali, e Sumé, como grande herói dessa história, vai investigar que forças ocultas são essas que estão querendo jogar esgoto na lagoa, e agora vai, eu só tenho o início, o meiozinho e o final que vai terminar justamente depois da pandemia, a festa acontecendo agora, 2023, com a coroação do que realmente aconteceu. Então, a ponte de Samoa. Eu me divirto, viu? Nossa, muito interessante. Tem uma música de Zé Ele conectou aí. Uma música de vocês que fala. Vem a menina me ensina a mergulhar nessa lagoa escura do Malê. Que baleia, está na cor desse olhar, eu sei. Brilho de estrelas no Xabaré, as lunas brancas, coração a nação. E aí tá me chamando pra rua, vem me dê a mão, eu vou de sol, você de lua, buscar a energia que tá lá no meio da multidão. Vem nesse portão que arrasta a massa em qualquer direção, busca direito mesmo, sacudindo o chão, freio a faixa, chachado de baiano. Se o rock rolar, vai de cabeça, vai de coração, o trio elétrico liberou geral, tudo é carnaval. É a música de Júlio Aguilar. Hoje apareceu o rock aí, né? Vamos chegar aqui agora, o convidado da semana que vem, já sabe disso. Não está sabendo não, vai saber agora, hein? O cantador. Do cantador. Está sendo convocado no podcast Genipapo. Semana que vem não pode dizer não, que está aqui, ó, tá gravado, tá registrado. Genipapo, podcast da cada vez, estamos aqui com o Bebel aí também. Ninguém tá vendo, não, mas tem Fredão ali, Fred Passos. Tem muita história ali. Rapaz, quando ele chegou, eu pensei que era Sumé. Pô, vale a pena mostrar o seu ali. Um grande amigo ali. Chegou Sumé. Eu escrevi é assim mesmo. Você escreveu assim no seu livro, é assim? Rapaz, agora passou a ser. Você já acabou de entrar no livro, não vou nem pedir autorização. Fred Passos é o Sumé de Itapuã, pianista, tecladista, compositor. Eu sou um caçula aqui. Ainda tem um detalhe, ele é tio de um dos maiores produtores musicais aqui da região, que é o Fábio Passos, né? Tem feito muitos trabalhos interessantes, E né? a irmã dele, que professora de piano, né? Dora.
Tem Dora, Dona Salvadora e tem Dora, Dora Páscoa. Né? Então é isso, são essas histórias, né, todas, que a gente vai colocando nesse caldeirão aqui do Ginipapo, né? E esse DNA, né? Esse DNA do Zé Raimundo, esse DNA da Davi Cerqueira, que é que a gente pode extrair mais aí, né? Essa marca, como é que você se sente, como é que você se situa nesse universo onde você traz aí uma ancestralidade, traz através do sangue, né, do que vem dos pais, dos avós. O filho pergunta para o pai onde é que está o meu avô onde é que está, o pai pergunta ao avô como está o bisavô, o avô pergunta ao bisavô como está o tataravô. E aí Gilberto Gil vai contando essa história, né, através de uma música e que nos evoca também isso, que é a importância. A gente está falando de uma história que é a história da gente, que a gente está aqui hoje por conta dessas antepassadas. Assim, com o Amadeu, tem uma relação assim, também que é de longas datas, né? Essa relação de amizade, de irmandade e tal. E é muito relacionado com a coisa da música e da poesia. E aqui em Itapuã, todo o desenvolvimento que esse lugar acabou tendo aqui, essas transformações que a gente acompanha, etc. e tal, mas a gente não perde, digamos assim, a referência em relação à essência da poesia que está aqui. E a poesia, né, ela consegue, pelo menos do meu ponto de vista, manter viva, né, essas relações e também, como é que eu digo assim, ela está, digamos assim, ao nosso dispor em qualquer esquina, em qualquer lugar de Itapuã que você passe, ela está ali. Basta você perceber, né, sentir. E aí cada um pode transformar essa poesia, né, em artes plásticas, em música, né, em literatura. Mas é uma percepção de cada pessoa, porque, embora ela esteja em cada lugar, ela está em você, quando você se sente um itapuanzeiro, né? Quando você se chama assim, eu sou um itapuanzeiro, né? Eu tive um momento, por exemplo, na faculdade, que as pessoas estavam discutindo, conversando coisas, digamos assim, filosóficas, e aí alguém falou alguma coisa, o outro falou assim, você é sartreano, né? Tem a ver com Sartre. Aí o outro falou outra coisa, você é marxista, e etc. Você é kantiano, você é nietzschiano, né? Aí eu falei alguma coisa, o cara falou, então você é nietzschiano, né? Eu disse, não, cara, eu sou de Itapuã. É outra filosofia. Então, assim, viver em Itapuã, mesmo para quem vive agora, nesse tempo de agora, chega em Itapuã por agora, se você já consegue encontrar pessoas aqui que vão passar para você essa energia desse lugar aqui, né? Esse lugar é um lugar muito especial, sim, né? Em cada direção que você vá, seja aqui do lado do 17, entendeu? Seja lá para o lado da praia, seja para o lado do Abaeté, né? Em cada lugar que você percorra ali, você vai acabar encontrando, digamos assim, um nativo ou um descendente desse nativo assim. E nessa coisa da oralidade que vocês estavam falando aqui, essas histórias vão sendo passadas, né? De pessoa para pessoa. Então, ainda tem muita gente aqui em Itapuã que tem muita história para contar sobre esse lugar, né? Inclusive, vou lançar aqui, você que é um cara que é um empreendedor e é um guerreiro, e eu conheço a sua história sobre essa questão da cultura, principalmente no que diz respeito à cultura de Itapuã, que é uma coisa que você luta e preserva há muito tempo. Eu podia lançar aqui, Amadeu, o título de Itapuanzeiro, que ele estava dizendo aqui,
Ainda não. Ainda não recebeu. Ainda não recebi nem nada, não. Vamos começar a lançar aqui os títulos de, né? Você agora é o Itapuanzeiro, título para essas pessoas que se apaixonam por esse lugar. Até um tempo atrás, inclusive, esse ser Itapuanzeiro era restrito a quem nascia em Itapuã e em alguns casos, algumas pessoas ainda eram de quem era nascida em Itapuã e tinha pai, avô, bisavô. Sim, que comeu a frutinha que só dá lá na duna mais remota. Né? Se não comer essa frutinha, meu velho. E aí a Itapuã, por exemplo, a gente ainda pegou a Itapuã no final da década de 60, 70, até meados de 80 era uma Itapuã, até o final da década de 80, né? O mundo era outro, né, também. Mas a gente ainda tinha, por exemplo, dunas de areia até aqui aqui em frente à Casa Verde, né? Que não era nem a Avenida Dorival Caymmi ainda, era a continuação da Avenida Otávio Mangabeira, que começava em Amaralina e até a primeira rótula do aeroporto. Aí quando fez a reforma, duplicou esse trecho entre a Cereia e a primeira rótula do aeroporto, que não existe mais, né? Porque tinha a primeira rótula e a segunda rótula do aeroporto. Aí passou a ser Dorival Caymmi, a Avenida Dorival Caymmi, mas ainda tinham dunas de areia que iam em frente à Casa Verde. Os pezinhos de Mangaba, né? Mangaba, Cambuí, Araçá, né? Tudo que a gente transformou tudo isso em música. Mas o que é importante também é que a gente, esse DNA, essa identidade, né? Que a gente cultiva uma memória, né? A gente não deixa essa memória se apagar. E é uma Itapuã que mora em nós, né? E a gente vai passando. E tem pessoas que vieram de fora, né? que hoje realmente já fazem muito mais coisa por Itapuã do que algumas pessoas que são daqui, nascidos aqui e tal. Então, eu acho que o título de Itapuanzeiro hoje já está mais... Né? Até porque mudou a conformação. A gente tem uma Itapuã que é desse povo todo, dos comerciantes, dos ambulantes, né, dos artistas que chegaram, dos poetas, dos hippies, de todos que de alguma forma se aninharam aqui nesse pedaço de chão. Mas a gente está chegando já finalmente. Permita uma coisa, você está falando disso, e é interessante que isso possa também chegar nos jovens, né? Existe uma comunidade aqui de jovens, estudantes, né, que frequentam as escolas daqui, pública, privada, etc., conhecer melhor essas histórias, inclusive o que o Davi estava trazendo aqui, sobre o Sumé, etc., muita coisa eles conheciam. Então, para mim, foi uma aula que o Davi trouxe aqui. Então, quando isso pode ser expandido, né, para essa juventude, isso ganha força, ganha perspectiva de, como é que eu digo assim, de preservar histórias, tradições que estão nesse universo aqui, que não estão registradas, como você falou, né? Ele falou em livros, etc. Às vezes não é nem algo de, por exemplo, de projetos de academia, né? O pessoal olha muito, quando olha para Salvador, olha muito centro. Né? A gente estava falando desse universo de Itapuã, e Itapuã só vai fazer parte oficial, né, de Salvador em 1917. Itapuã se desenvolveu meio que como se fosse um subúrbio, uma freguesia que era um subúrbio de Salvador. Então ela tem um universo próprio mesmo, né? Itapuã não tinha o tamanho que tem hoje, né? Se você for pegar depois, é como se fosse um octógono, né? Que ia até a fazenda do Guarda-Bolo, que hoje em dia é mais ou menos ali no Surunga, Santa Amaro de Pitanga, né? Que é a igreja ali de Tenório de Freitas, e descia para cá, pegava até o Catuçaba, o Pasto de Estela Maris, tudo isso era Itapuã, isso era o universo de Itapuã. Aí você tem as histórias das armações, né? A gente fala muito da armação ali do Jardim de Alá, mas aqui tinha armação, né? O Xarel, e não ficava só aqui, né? Você tinha armação também onde hoje é o Catuçaba, né? Você tinha fazendas, a fazenda do Quindá, que em tupi significa anzol, você tinha uma armação por ali também. Então tudo isso é o universo de Itapuã. Você tinha, Itapuã, eu estava falando até com a Madre, tinha donos, digamos assim, né? Porque você tinha Sesmarias e você tinha como se fosse uma espécie de aluguel dessas Sesmarias. Então você tinha famílias, né, que durante séculos acabou mandando aqui, não só do Garcia Dávila. Você tem uma senhora chamada Maria Bárbara, né, Albernaz, que ela era dona de praticamente toda essa Itapuã, era uma fazenda, né?
Você tinha a Fazenda São Francisco do Quadrado, que fica perto da Capela de São Francisco. Você tinha uma outra fazenda do outro lado, perto da Pedra do Goodyear, né? Que era do Manuel Inácio, que depois vai virar Visconde do Rio Vermelho. Pedra do quê? Do Goodyear, né? Eu já tô modernizando. Eu já estou excluindo o Diogo Dias e estou botando o Goodyear. Então, a minha ideia é justamente transformar isso num projeto até para o colégio aqui da Redondeza, de vilas para cá, né? Eu acho que tem muita coisa, Itapuã é um universo à parte. Inclusive amanhã eu tenho uma reunião com uma escola aqui em Itapuã. É Para falar interessante sobre isso. o projeto para esse ano. Né? Então é interessante você falar isso, que a gente já pode ligar essas. Que é o que eu chamo de história direta, né? Onde você vive. Né? E aí, para a gente fechar aqui esse gine papo, rapaz, o cheiro, dá para sentir, você que está aí assistindo, esse cheiro de gine papo é muito bom, o suco de gine papo é maravilhoso. O docinho sensacional. Doce. Sem falar no licor. E aí, O licor. O licor também. Ali em Cachoeira. entre Cachoeira e Itapuã, né, o vapor de Cachoeira que não navega mais no mar, né? Como é que é, Nancy? Vapor de cachoeira. O vapor de cachoeira não navega mais no mar. A da roda e toca o burro, nós queremos vadia. Cada qual sabe de um jeito. A moça cantou de uma forma e eu estou cantando de outra. Cante mais alto aí pro povo ver. O vapor de cachoeira não navega mais no mar. Abre a roda quer dizer, abrir a roda assim. Conseguindo a roda, mas a roda fica grande. Abre a roda e toca o burro. O que é tocar o burro? Quando eu estava na casa de farinha, fazendo farinha, papai me botava em cima do burro para rodar. Hã? Será que é farinha de guerra isso aí? Papai me botava em cima do burro para rodar o burro para poder o motor cebar a mandioca. E em cima do burro eu cantava essa música. A gente vai marcar esse gine papo com a senhora. Agora, para encerrar, acho que a gente pode trazer aí o quê? Diga aí, um amigo, Somé de Itapuã, Tá bom, chegando aí. Abaeté. inspiração ali, né? Incorporou aqui, isso me abaixou na casa dele, rapaz, com barba de profeta e tudo. Ô, rapaz, bom demais. Eu fiquei assim, eu tenho uma coisa que eu fiquei intrigado agora, né? Eu estou hoje tomando, assim, me apercebendo dos óbvios, né? Mas interessante, porque você está falando de Itapuãzeiro, né? E assim, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro e a minha vida toda eu sempre fui meio estrangeiro nos lugares, mas eu morei na Tijuca, que é um dos poucos bairros, se não o único do Rio de Janeiro, que tem o epítono, quem mora na Tijuca é tijucano. Aí vem pra cá, o Itapuã, que é a mesma coisa, né? Você não tem o pitubense, o piatanzense, é só Itapuãzeiro. Então eu acho que é a minha vocação mesmo de estar de fora assim, olhando para a galera que está ali, o que está acontecendo aí? Agora, antes que eu esqueça, né? Os donos de Itapuã, os verdadeiros donos. Tupinambás, né? Esses são os donos. Falam dos tapuias, dos tupinaés, dos tupinambás, né, que foram uma sequência de grupos indígenas que foram. Por sinal também, quando a gente participou da caminhada, que está acontecendo, uma série de caminhadas, né? Patrimoniais, né? Justamente uma iniciativa muito que pode se aliar a essa coisa da história, né? De você conhecer também o tesouro que a gente tem natural aqui no Abaeté, porque se você conhece, você vai querer preservar, né? E fizemos uma caminhada dessa e estava a parente lá e falou assim, você é parente de Tupinambá. Se ela falou, meu velho, ninguém vai poder dizer que eu não sou Tupinambá, que a partir desse dia eu já sou Tupinambá também, eu estamos dentro. Que tinha uma presença grande lá no Rio de Janeiro. Então, você Então, não está fugindo, você sai de lá. Amadeu, quando eu disse que eu vinha participar do podcast aqui, aí temos três amigos nossos. Eu disse, vai ter um podcast, etc e tal, com o Amadeu lá. Você sabe quem são eles? Um é Fred, que está aqui, mas assim, é Betuca. E o outro é Carlão. Um abraço para eles.
Aí eles falaram assim, Betuca, né, que é a amizade que a falou. Lá em Portugal ele? Não, Betuca está aqui em Salvador e tal. Aí ele falou assim, poxa, será que ele vai falar tudo sobre a gente? Vou contar tudo que eu sei sobre vocês. Eu acho que Fred veio aqui, né, para fazer uma pressão, para não contar a história deles e tal. Mas aí são outras histórias aí, que eu vou deixar para você, para uma outra oportunidade. Eu estou aproveitando para mandar um abraço para eles. Já fica o convite aí também. A gente já fez som junto, né? Fizemos muito junto, som junto. festival, aquelas coisas todas, etc. Mas assim, é sempre um prazer estar aqui com você, eu sou um amigão meu, irmão meu. E conhecer o Davi aqui, tive a oportunidade de conhecer. E então é isso, para mim. Fábio também tu conheceu hoje, né? Fábio, sim, conheço. Eu já te conhecia de antes do show do Pratilha Sorrir, que já está É, aqui no coração. eu estou vendo que Fábio é uma pessoa assim que vai no caminho da cultura da paz, né? E tal. Eu não vou repetir essa conversa, depois eu converso com você em off sobre isso. Eu sou uma pessoa também que vivencio muito nessa direção. Eu sou um educador e trabalho muito com essa perspectiva na sala de aula sobre a não violência, mas a desobediência civil também, mas a não violência, tá certo? É isso. É isso, um agradecimento, né, para Zé Raimundo, não é o nome completo mesmo? Zé Aí eu vou Raimundo. agradecer aos José patrocinadores Raimundo meus, que são meus filhos. E minha mulher aí, tá Marley e Arthur e Ariel. Marley é o baixista da Afrocidade, da né, banda essa Afrocidade, que tá lá. tá aí fazendo maior sucesso, graças Tocando a vida. E agradecer a você, né, por estar presente aqui, contando histórias. Eu acho que tem muito mais histórias. Quando você falou agora de Carlão de Betuca, do Fred que está aqui, a gente vê que tem tantos ângulos, né, para se contar essas histórias. A história da música de Itapuã passa também por essas figuras, né, maravilhosas. E recentemente eu fui procurado por Davi para falar sobre a festa de São Tomé. Ele soube né, da minha ligação com essa história, que é também a ligação com a história de Sumé, né, porque eu acho que aí houve realmente. Eu sou, digamos assim, me sinto um tanto discípulo de Tomé, porque eu acho que o Tomé não era cético, ele só ia realmente querer ver para crer assim, no sentido de examinar, de buscar a verdade. Então eu acho que é muito importante sermos também um tanto, né, ter essa ligação com essa, de não ir em qualquer onda, né, você saber onde é que você está pisando, saber que... Mas eu acredito realmente que os jesuítas se apropriaram, fez essa adaptação para facilitar, como você falou no início, a comunicação e a catequização, digamos assim. Eu creio que tenha sido por aí, né? Mas eu acho que é uma soma interessante, o Tomé com o Sumé, né? Cada um na sua vertente, digamos assim. E aí fui procurar, outro dia, na verdade ele veio aqui fazer uma entrevista comigo, e hoje eu estou aqui entrevistando ele, né? Aí acabamos de ter aqui a presença do mestre Tico Camaleão. Outro Sumé aqui também, olha. Salve. Mostra esse Sumé de Itapuã aí. Marcaram encontro aqui, né? Salve, mestre. Salve, salve. E aí, Fábio... Eu queria agradecer também, né? Agradecer a Amadeu, ele está retornando aqui, a primeira vez que você falou, eu vim para poder a gente fazer uma entrevista rápida, eu estava com o início da pesquisa sobre Suméria aqui de Itapuã. Queria agradecer também a Zé Raimundo, que eu conheci agora, né? E também ao Fábio Carioca Baiano. Queria agradecer também o pessoal que está aqui por trás do celular, né? E fortalecer esse laço cultural. Eu acho que Itapuã tem muito ainda para ser descoberto, tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa legal também para ser passada, para que a gente não corra o risco, como uma vez na conversa, né, como você falou mais cedo, a coisa ficou mais fraca durante a festa de São Tomé por um tempo, mas graças a Deus retomou. Então, outros elementos como a Lagoa da Baité, algumas lendas como Mãe d'Água e etc., sobre as ganhadeiras de Itapuã também, a gente tem que reforçar isso e passar adiante, porque a gente tem um inimigo muito forte, que é a tecnologia. Então, que pode ser um aliado também. Que pode ser um aliado, exatamente. Né? Mas acho interessante que a gente também registre tudo que a gente puder
e passe a bola adiante. A tal da globalização, né? Acho Que vai engolindo, né, essas histórias locais. Né? E ao mesmo tempo também permite que as histórias locais sejam compartilhadas. Agora eu amei a reunião. Foi ótimo. Diga, meu amigo Fábio, vai encerrar aqui agora o nosso Genipapo. Não, assim, você falou de ser devoto, né, ser discípulo de São Tomé, nesse espírito de ver para crer. Tem uma frase que eu acho assim, muito emblemática, uma frase do meu guru Yogananda. Ele fala assim: não acredite em nada do que eu digo, mas comprove por si mesmo a verdade de minhas palavras. Eu acho que você tem um caminho de sabedoria, você realmente não aceitar nada do que alguém lhe disse, é você ir lá e descobrir por si mesmo, né? E uma das coisas que eu precisava falar, e que bom que você me deu essa oportunidade, senão eu ia ficar depois injuriado de não ter falado, porque a gente está aqui falando sobre Sumé, falando sobre Abaeté, falando sobre Itapuã. É importante a gente falar, eu dou meu testemunho que existe magia nessa terra. A magia faz parte da vida. E a gente vive nessa época dominada por uma ideologia da ciência, que a ciência ela conseguiu uma coisa tão grande que ela nos convenceu de que só existe o que a ciência provou. Né? Então isso é uma maluquice sem tamanho, só o que a ciência provou existe. Não, mas quanta coisa a ciência não provou, mas existe. Né? E assim, quem for no Abaeté e não sentir que ali tem uma energia, tem um axé, é porque está precisando fazer alguma coisa. Porque assim, você sente no ar, você sente na atmosfera. Né? E eu acho que é disso que a gente, quando a gente fala da riqueza desse lugar, é porque aqui a gente tem um lugar onde ainda existe. E nessas tradições, como a festa de São Tomé, e várias outras tradições que acontecem em Itapuã, você tem uma preservação contra, assim, nesse sentido é um opositor, porque tudo se torna banal. Quando você está assim, na grande aldeia global, se torna tudo banal. E as coisas instantâneas, né? O próprio Exatamente. É instantâneo. Exatamente. E aquilo passa e já é outra coisa, e outra, o que é que permanece? Né? Genipapo.